Meus irmãos, em Cristo, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. É uma satisfação poder estar nesta casa de oração, para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus. E reporto aqui nas minhas palavras a minha alegria de poder rever amigos, companheiros de ministério, estar juntamente com todos vocês nesta noite é um motivo de grande alegria. Pastor Silas, quando ligou lá em casa e falou do convite que tinha para que pudesse estar cooperando nessa festividade, meu coração muito se alegrou, porque depois das festividades de Tangará da Serra nós não tínhamos estado mais juntos, mas sinto-me honrado, alegre e feliz de poder reencontrá-lo e vê-lo bem, servindo ao Senhor, juntamente com a irmã Cidinha, Cilinhas, toda a família, com todo esse corpo de obreiros que vivem debaixo do seu sítio ministerial. Pastor Gutenberg, uma satisfação poder estar com o senhor, hoje com o pastor Eliseu também, que é o nosso diretor da EMAD, pastor Aparecido, que lhe acompanha, enfim, a todos os secretários que estão aqui, que cooperam no campo de Cuiabá, aos missionários aqui presentes, recebo o nosso abraço, nosso carinho, nosso apreço. Edivaldo também, que há muito tempo não ouvia, mas meu coração se alegra em reencontrar esse homem de Deus. Ao cantor que me antecedeu, que cantou com essa graça, com esta unção, que Deus siga abençoando esse homem de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, nós vamos meditar aqui, aproveitando o tempo que temos, no uso da palavra. Capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Eu gostaria de ler apenas um versículo, que é o versículo de número 31, depois nós vamos ler mais um versículo que está no capítulo 16. Capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, versículo de número 31. Quem é bom de Bíblia encontrou o texto e pode dizer amém. Amém. Diz assim a Bíblia na tradução que tenho, respeitando todas as demais traduções, que são muitas. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Capítulo 16 deste mesmo Evangelho, versículo de número 25, que diz assim a Bíblia: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Uma palavra dura, mas se faz necessário para aquilo que temos por falar. Meus irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler, no primeiro versículo, nos mostra, dentro da parábola das coisas perdidas e achadas, o momento em que o pai sai de dentro de uma festa para ter com seu filho, que não queria participar daquela festividade, não aceitando o retorno do seu irmão mais novo. Um conflito existencial mencionado por Jesus dentro da parábola. Observando a parábola das coisas perdidas e achadas, vale a pena observar que Cristo, ele se faz valer desta parábola no momento em que ele está sendo escarnecido, ele está sendo zombado e criticado. A parábola das coisas perdidas e achadas nasce
no momento em que escribas, fariseus e doutores da lei vêm para criticar ao Senhor Jesus, porquanto ele dizia ser filho de Deus. Ele manifestava nos seus sermões que ele descera do céu, e dentro da teologia do reino, os fariseus não aceitavam a proposta estabelecida pelo Cristo, porquanto Jesus, ele tinha atitudes e comportamento que eram diferentes de tudo e de todos. Jesus, ele passava a madrugada no monte em oração, e quando ele descia do monte, ao contrário dos fariseus, ele ia na direção dos pecadores, se assentava e comia com eles. E isso incomodou os mestres da religião naquela época, ao ponto deles não aceitarem o ministério de Jesus e nem as obras que ele fazia e realizava. Eu já abri muitas frentes missionárias, pessoalmente, pelo menos em 13 países do mundo, em parceria com muitas igrejas. Já fui a 31 países do mundo, implantando frentes missionárias, colocando missionários, estabelecendo obras. Entramos para a história das missões mundiais, abrindo a primeira igreja da história do cristianismo, segmento pentecostal, no arquipélago de Galápagos, lá no país do Equador. O arquipélago de Galápagos, para quem não sabe, é um conjunto de ilhas que fica no meio do Oceano Pacífico, fica a 1.200 quilômetros de Quito, capital do Equador, 1h20 de voo para dentro do oceano, e lá está a estação científica de Charles Darwin. Os cientistas do mundo todo vão para o arquipélago defender a teoria da evolução, levantando-se assim contra o criacionismo, dizendo que o homem poderia se tornar homem por conta da origem das espécies. E os cientistas do mundo todo, eles fecham em jaulas chimpanzés, gorilas, macacos, e eles tentam tirar uma palavra em qualquer idioma do planeta Terra da boca de um macaco. Se um gorila desse um bom dia em francês, em inglês, em qualquer idioma do nosso planeta, os cientistas viriam contra a nossa fé. E eles diriam para todos nós que a teoria da criação é falida, e que a teoria da evolução com certeza teria sua afirmativa correta. Mas diz a Bíblia que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Cientistas fecham em jaulas macacos e chimpanzés, e até o dia de hoje não conseguiram arrancar uma palavra da boca de um macaco. Aí Deus fecha a boca do macaco e abre o bico do papagaio. Papagaio fala tudo, macaco não fala nada. Cientistas ficam tudo doido aqui na terra, e Deus fica sentado no alto e sublime trono, dominando todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas quando nós descobrimos que dentro desse arquipélago, onde está a estação científica de Charles Darwin, não havia uma igreja evangélica, nós no país do Equador, numa conferência para pastores, ministrando, descobrimos que lá não havia uma igreja. Nós levamos então para o presidente da convenção do país, pastor Milton Armijos, a proposta de abrir essa igreja no arquipélago de Galápagos. E para minha surpresa, assim como Jesus foi resistido pelos religiosos daquela época, nós passamos também a ser resistido, e o que é incrível, por brasileiros que moravam no país do Equador há mais de 30 anos, entre eles pastor Teixeira, que saiu da Ilha do Governador quando o pastor Gesiel Gomes era pastor, estava em Guayaquil há 20 anos, e quando ele vem questionar comigo por que nós queríamos abrir uma igreja em Galápagos,
eu falei que nós deveríamos evangelizar alguns países que vão visitar o arquipélago. Mais de 120 países visitam o arquipélago por ano. Madonna tira férias na ilha, Bill Gates tem iate na ilha, o rei Felipe da Espanha tira férias na ilha. O Caribe é uma favela perto de Galápagos. O Galápagos tem o maior centro de vida marinha do planeta Terra. E eu falei para ele, nós temos que abrir uma porta para que a igreja possa chegar lá. E o pastor Teixeira falou, olha, quando tu fala de obra missionária, tu fala como um menino. E eu gostaria de te perguntar, tu tem 1.500 a 2.000 euros para colocar um missionário lá dentro do arquipélago, e a ilha é flutuante, ela recebe turistas, mas os turistas não ficam no arquipélago. A ilha maior, a ilha de Santa Cruz, tem 23 mil habitantes, a ilha de São Cristóvão tem 13 mil habitantes, a ilha de Santa Isabel tem 11 mil habitantes. Eu falei para ele, mas lá não tem uma igreja. Ele falou, pois então, porque as ilhas são flutuantes, recebe turistas, mas os turistas não ficam, e para lá é jogar dinheiro para cima. Tu deve ser um pastor muito rico para querer abrir um trabalho desse no arquipélago de Galápagos. Eu falei, rapaz, eu não sou rico não, mas quando a gente cria uns projetos aqui na terra, a gente coloca no papel, dobra o joelho e joga lá para cima. O maior interessado em fazer a coisa acontecer é Deus. Agora, a Bíblia diz que a cada um é dado segundo a medida da fé. Se a sua fé não alcança, o senhor deveria no mínimo respeitar a minha. Mas tudo bem, vocês não querem auxiliar, não tem problema. E o pastor, o presidente da convenção, falou, tu tem um missionário para colocar no arquipélago? Eu falei, eu tenho. Eu encontrei missionário solteiro no país, que estava há 10 anos no país do Equador, servindo ao Senhor, que saiu do estado do Pará, e não tinha mantenedor. Eu assumi esse missionário no meio da rua, lá em Quito, e falei, esse missionário está disposto a ir para o arquipélago de Galápagos. Aí o presidente da convenção falou, olha, agora tu veio contra o estatuto e o regimento interno da nossa igreja, porque nós não autorizamos o envio de missionários solteiros. E aí agora complicou tudo. Eu falei, pois bem, pastor, mas aí é bem complicado mesmo, porque na verdade vocês não autorizam o envio de missionários solteiros. Mas entre o estatuto de vocês e o regimento interno e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia, tá? Porque de repente, se Paulo tivesse hoje aqui no meio de vocês, ele não serviria para nada. E daqui a pouco, nem Jesus congrega com vocês, porque Jesus não era casado e vocês não gostam de solteiro. Mas tudo bem, já que vocês querem defender o estatuto e o regimento interno, fique com o estatuto, com o regimento interno. Eu vou ficar com a Bíblia. A partir de agora, se vocês quiserem, nós colocamos. Se vocês não quiserem, vamos colocar da mesma maneira. Eu fui lá, fui convidado para ministrar num programa de televisão, 1 hora, usei a espada do Golias para derrubar o próprio Golias, preguei 1 hora no programa de televisão e proclamei aos equatorianos que nós tínhamos que abrir uma igreja lá em Galápagos. Do outro lado, uma senhora estava me ouvindo e ela foi lá para a conferência, me procurou e falou, pastor, eu lhe ouvi pregar pelo meio de comunicação ontem à noite, eu tenho uma filha minha que mora há 2 anos na ilha de Santa Cruz, ela está desviada, e toda vez que eu ligo para ela, eu tento convencê-la de voltar para Jesus, e quando o senhor fez um apelo ontem, pela emissora, eu fui tocada por Deus, e à noite eu liguei para ela lá no arquipélago e falei, minha filha, e ela falou, mãe, eu já sei, a senhora vai pedir para mim voltar para Jesus de novo, mas deixa eu lhe falar um negócio, de tanto a senhora insistir comigo, tá bem? Eu tive um sonho agora essa semana passada, que o avião descia na ilha de Baltra, e eu fui lá ver os passageiros que saíram de dentro da aeronave. Desceu um passageiro todo vestido de branco, com uma Bíblia branca debaixo do braço. Eu perguntei para aquele passageiro o porquê que ele estava vestido de branco e o que ele tinha vindo fazer no arquipélago. Ele respondeu para mim que tinha vindo expulsar os demônios do arquipélago e abrir a igreja de Jesus Cristo. Eu não sei se a senhora está me deixando doida, me forçando a voltar para o Senhor, mas eu tive esse sonho. E ela falou assim, olha, então vamos completar o sonho que tu teve. Tem um pastor aqui do Brasil que está desafiando, fez um apelo, eu estou ligando para ver o que tu pensa. E ela respondeu para a mãe dela, para a irmã Blanca, corre aonde ele está e fala para esse pastor que ele não vai precisar gastar 1 centavo, somente manda a passagem aérea, libera um missionário para o arquipélago, vai chegar aqui, eu vou hospedar ele, vou receber ele, vou cuidar dele, e a obra do Senhor vai ser aberta aqui nesse arquipélago.
Nós abrimos a igreja lá com 1 ano da igreja. Eu fui pregar na primeira conferência missionária e, para minha surpresa, um missionário solteiro, ele havia batizado 76 almas que desceram as águas do Oceano Pacífico e estavam lá adorando e glorificando o nome de Deus no arquipélago de Galápagos. Só para você se alegrar juntamente comigo, a igreja completou agora 16 anos. O controlador de voo do arquipélago é crente da nossa igreja. O vice-prefeito é crente da nossa igreja. O único advogado da ilha é crente da nossa igreja, porque tem um Deus no céu que olha para a terra e opera milagres extraordinários em nosso meio. Agora, a verdade é, os conflitos existem. E eu sempre que tenho oportunidade, eu digo, meu maior problema dentro do reino de Deus nunca foi o diabo. Eu sei lidar com o diabo. Diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diz a Bíblia: em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Diz a Bíblia que não tem casta de demônio que não saia a não ser com oração e com jejum. Isso tudo é para o diabo, eu sei lidar com ele. Agora, o que eu faço com o mau obreiro e o falso irmão, que no culto da Santa Ceia beija o meu rosto e fala que está comigo na obra, que aceita os desafios da obra missionária, e quando sai do altar da igreja vai para a casa dele, no jantar, falar mal de mim para os filhos e amigos que estão na casa? Jesus, ele soube lidar com muita veemência contra toda a força do diabo, mas os maiores problemas que Jesus enfrentou foi com homens. A maior oposição que Jesus teve dentro do reino foi com homens. E nós podemos até deixar de falar, mas a verdade tem que ser dita. Eu falei para um obreiro da nossa igreja antes de vir para cá: tu sabe por que Jesus curou o cego Bartimeu? Ele falou: não. Eu falei: então eu vou te explicar. O cego, quando alguém levava as muambas dele lá para o caminho, o cego era inteligente, ele falava: não deixa as minhas muambas no caminho, coloca na beira do caminho. Porque na mente do cego mendigo ele pensava: eu não quero atrapalhar a caravana de quem passa. Quando Jesus passou, o cego gritou na beira do caminho. Quando alguém repreendeu o cego, ele gritou mais alto ainda. Aí Jesus parou, mandou chamar, ele se desfez da capa, parou de pé e chegou. Quando ele chegou, Jesus falou: o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Então torne a ver, tua fé te salvou. Eu perguntei para o obreiro: tu sabe por que Jesus curou ele? Ele falou: não, eu vou te explicar. É porque Jesus gosta de pessoas que não atrapalham a caravana dele. O cego colocou as muambas na beira do caminho e deixou o caminho aberto para a caravana de Jesus passar. Como Jesus gosta de pessoas que não atrapalham a caravana dele, quando Jesus ouviu o grito do cego 2 vezes na beira do caminho, Jesus falou: levanta e traz, porque desse aí eu vou resolver o problema dele. Agora, tem uma geração aí que não faz e não deixa os outros fazer. Tem uma geração aí que não coloca a mão e não deixa os outros colocar. Se tu não quer colocar, não tem problema. Pega a tua muamba, coloca na beira do caminho e deixa o caminho aberto, porque a caravana está passando. E a caravana de Jesus tem que passar. E Jesus aqui, ele está dando uma resposta para esse tipo de homem, para estas pessoas, e para ajudar a mente de vocês a pensar mais um pouco. Em todas as epístolas de Paulo, ele reclama 3 vezes do diabo, mas não tem uma epístola de Paulo que ele não reclame do mau obreiro e do falso irmão. Porque o homem, quando quer atrapalhar, atrapalha mesmo. Quando quer incomodar, incomoda mesmo. E infelizmente hoje a obra missionária sofre por conta de tudo isso. Última vez que eu estive em Galápagos agora, a guia turística falou: quantas vezes o senhor já veio aqui? Eu falei: 9 vezes, 21 vezes vim ao país do Equador. O que o senhor faz aqui? Eu sou pastor. Mas não pode, as Nações Unidas proibiram de abrir igreja no arquipélago. Eu falei: minha senhora, quando eles proibiram, nós já estávamos aqui há 10 anos. E quem entrou não pode sair mais. E nós estamos anunciando que o homem não veio do macaco, que o homem veio do boneco que Deus criou do pó da terra e soprou nas suas narinas, e ele recebeu uma alma vivente. E nós temos que entender que no comando de tudo, Deus tem que estar no centro. Mas infelizmente, os homens estão aí para atrapalhar.
E Jesus, quando ele se sentiu incomodado, por quê? Porque Jesus, ao contrário da doutrina da santificação que muitos defendem, Jesus passava as madrugadas em oração. Quando ele descia do monte, ele se assentava com pecadores e comia com eles. E os fariseus não defendiam isso. Quanto mais se santificava, mais teria que se separar dos homens. Mas Jesus não. Jesus, quanto mais está na presença do Pai, toda vez que ele desce no monte, ele vai se assentar e vai comer com os pecadores. Aí então eles vêm para o confronto, e Jesus faz nascer a rainha de todas as parábolas da Bíblia. Segundo John Stott, teólogo britânico, ele afirma que Jesus, quando abriu a porta para falar sobre as coisas perdidas e achadas, ele foi muito feliz, porque ele falou sobre a rainha de todas as parábolas da Bíblia. E ele começa dizendo: qual dentre vós, sendo pastor de ovelhas, tendo 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa 99 no deserto e não vai atrás da ovelha que se perdeu? E Jesus vai falando de coisas perdidas e achadas, e ele dá então a ênfase de uma mulher que tinha 10 dracmas, das 10 dracmas uma se perdeu. Mas aquela mulher tinha uma lâmpada na sua casa, ela tinha azeite, ela acendeu a lamparina e pegou a vassoura e foi varrer a casa com toda a diligência. E depois de varrer toda a casa com todo cuidado, encontrou a dracma que se havia perdido e foi chamar suas amigas para se alegrar com ela. Apenas uma observação: aquela mulher tinha lâmpada, ela tinha azeite, ela acendeu a lâmpada. Mas quem fez ela encontrar o valor que estava perdido não foi a lâmpada, foi a vassoura. Hoje nós temos muita lâmpada e pouca vassoura. É muito azeite e pouca vassoura. O objeto de valor só vai aparecer quando a sujeira sair para fora. E para tirar a sujeira para fora tem que usar a vassoura. Nós, como bons assembleanos, nós vamos no segmento pentecostal, e hoje tudo é fogo, é tudo poder, é tocha, é labareda, mas a sujeira às vezes está debaixo do tapete. Então é melhor nós começar a fazer uso da vassoura. Mais vassoura, porque a lâmpada já está acesa, mais vassoura. Porque quando a sujeira sai, aquilo que tem de valor dentro da casa vai aparecer sempre, e Deus vai ser exaltado. E Jesus aqui, quando ele coloca a mulher na história, ele está dando uma demonstração que ele não é um feminista, certo? Ele está declarando que tem mulher na história. Aí ele vai completando e vai dizendo o seguinte: mas um pai tinha 2 filhos, dos 2 filhos o mais novo acabou se perdendo, saiu de dentro da casa do pai, foi para uma terra longínqua, e ficou mais velho dentro desta casa. Toda perca, ela é gradativa. Ninguém que perde, perde tudo da noite para o dia. Stott, ele chega a afirmar que muitos começam a perder, e muitos já perderam quase tudo sem se dar de conta. Baseado na história de Jó, Stott defende que a parábola das coisas perdidas e achadas não termina na história do pródigo. Ela se estende, ela se consome na história do rico e de Lázaro. Segundo esse grande teólogo, ele defende a seguinte tese: Jó, quando começou a perder, ele perdeu no campo bois, jumentos, camelos e ovelhas. Aí depois um raio cai no campo e leva os servos e os criados de Jó. Depois um vento sopra contra a casa onde estavam os filhos de Jó. Aí Jó perde os seus filhos, depois ele perde a saúde, ele perde amigos, perde a companhia dos familiares. Os velhos da rua de Jó não queriam estar do lado dele, as crianças não queriam mais sentar na perna de Jó. Aí então, ele, com uma úlcera maligna que lhe atinge desde o pé até o caco da sua cabeça, ele vai para o monte, vestido de pano de saco, se assenta na cinza. E lá vai a mulher de Jó dizer para ele: tu é íntegro, reto e não se afasta do mal, por isso é que tu está vivo. Mas se tu negar essa fé, tu morre. Em outras palavras, ela estava dizendo: tu vai dar descanso, eu vou poder descansar.
porque tu não morres só por conta da tua integridade. E Jó, ele levanta da cinza, com aquele caco de telha que ele tinha na palma da mão dele. Eu preguei 3 terça-feiras de culto de ensinamento na nossa igreja, sobre o caco de telha na palma da mão de Jó. De tudo que Jó tinha, o diabo levou tudo, só restou um caco de telha. Em todo o extrato da conta financeira de Jó, um caquinho de telha, que ele coçava as suas feridas. Quando ela falou, nega o teu Deus e morre, ele levanta da cinza. Eu creio que ele pegou aquele caco de telha, olhou para o céu e falou, tu como uma louca, tu está falando, mulher, tu recebeste o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. Quem me deu foi o Senhor, quem me tomou foi o Senhor. Porquanto para mim ainda há esperança, o meu Redentor, ele não está morto, ele está vivo, e por fim ele se levantará. E quando ele se levantar, tudo pode acontecer. Em outras palavras, ele estava falando mais ou menos isso. E Jó levanta da cinza, Deus olha do céu e fala para o diabo, aí está Jó, mesmo perdendo tudo, não negou e permanece fiel. Jó adora a Deus. Eu preguei 3 terça-feiras de ensinamento na nossa igreja, dizendo para a igreja, perca tudo na tua vida, só não perca o teu caco de telha, porque se tu tiver um caquinho de telha na palma da tua mão, Deus é poderoso para fazer o diabo bater em retirada, e ele vai devolver tudo que o diabo levou de forma duplicada. E Stott chega a afirmar que toda perca ela é gradativa, por conta de que Jesus começa falando das coisas perdidas e achadas, se fazendo valer do pastor de ovelhas e das ovelhas. De 100 ovelhas, uma se perdeu, perca de 1%. Das 10 dracmas, uma se perdeu, perca de 10%. De 2 filhos, um se perdeu, perca de 50%. Aí então Stott afirma que Jesus complementa a parábola das coisas perdidas e achadas na história do rico e de Lázaro. Quando Lázaro vivia à porta do rico, e o rico vivia esplendidamente, regaladamente. Quando esse rico se encontrou no inferno, a perca foi de 100%. Então a perca começa em 1% e termina em 100%. Só que nesta noite eu gostaria que, de forma prática e rápida, mais deixar o esboço do que pregar, eu queria mostrar para vocês aqui nesta parábola que existe 4 personagens. Eu quero falar um pouquinho de cada personagem e fazer do uso da palavra para mostrar para vocês que nesta parábola tem 3 fazendeiros. Tem o fazendeiro que sai da casa do pai, o fazendeiro que fica e o fazendeiro de porco que nasce na linguagem da parábola. Diz a Bíblia que o filho mais novo da casa do pai chegou para o pai e falou, pai, me dá parte da fazenda que me pertence. Aí a Bíblia me afirma que o pai repartiu entre eles a fazenda, entre o filho mais novo, o pródigo, e o filho mais velho, repartiu entre eles a fazenda. Então aqui nasce 2 fazendeiros, o fazendeiro que sai e o fazendeiro que fica, porque o pai em vida repartiu entre os 2 a fazenda. Quando esse menino vai para longe da casa do pai, ele havia entendido que a partir daquele momento, e eu preguei isso em vários lugares do Brasil, defendendo a questão do menino. Eu sempre achei aquele menino um menino inteligente, porque aquele menino, quando pensou, a partir de agora não me submeto às doutrinas do pai, às disciplinas do pai, aos mandamentos do pai. Quando ele pensou e não mais obedeceu ao pai, primeira coisa que ele pensou, eu não posso pecar dentro da casa do pai. Meu coração já se inclinou para as coisas do mundo, não vou obedecer mais, não vou aceitar as disciplinas e nem as orientações, mas na casa dele eu não vou pecar, porque se tiver que pecar eu vou para uma terra longínqua. Eu sempre admirei esse menino, e muitos de nós deveríamos aprender com esse menino. Se tu quiser fazer coisa errada, não faz dentro da casa do pai. Respeita a casa do pai. Aqui não é lugar de viver pecando, aqui é lugar de viver consertando. Não quer se sujeitar, não quer obedecer, não quer aceitar as orientações, as disciplinas, aprende com ele. E eu sempre admirei esse menino, por quê? Porque ele pensou, se tiver que fazer coisa errada, eu vou respeitar a casa do meu pai, eu vou para uma terra longínqua. E ele chega e pede a parte da fazenda que lhe pertence, e o pai dá. O pai não lhe resiste, e ele pegando a parte da fazenda que lhe pertence, ele está declarando,
Eu quero os bens que a fazenda tem para me oferecer. Eu não quero nada com o dono da fazenda. Eu quero as benécias da fazenda, mas com o dono da fazenda eu não quero nada. Ele está declarando mais ou menos isso. Eu quero os frutos que saem de dentro desta fazenda, mas com fazendeiro eu não quero nada. Infelizmente nós temos uma geração que está aqui por aquilo que Deus dá. E eu digo uma coisa aqui com toda certeza: se lá na época de Jesus havia cambista dentro da casa de Deus, hoje esse número quadriplicou. Às vezes a gente vai criar um projeto missionário, levanta um miserável no meio da igreja e fala: pastor, ora por mim, porque se Deus me der eu dou, se Deus fizer eu faço, se Deus realizar eu abro a mão, se Ele não realizar eu não abro a mão. Se naquela época tinha cambista dentro da casa de Deus, hoje quadriplicou. Se naquela época Jesus entrou de chicote no templo, hoje ele entraria de metralhadora, porque tem uma meia dúzia que vive fazendo negócio com Deus dentro da casa de Deus, como se Deus precisasse negociar contigo, como se Deus precisasse negociar o eterno por coisas terrenas. Você tem que entender a linguagem de Deus. Na linguagem de Deus não é tu que dá ordem, na linguagem de Deus não é tu que orienta, na linguagem de Deus não é tu que manda, não. Na linguagem de Deus tu se sujeita, tu é fiel, tu se prostra, tu recebe orientação, ouve a voz e coloca em prática, e acabou. Nada mais e nada menos do que isso. Agora, aquele menino, ele chega e fala para o pai: me dá parte da fazenda que me pertence, e o pai dá. E o menino levanta a cabeça e fala: eu estou indo, porque eu não quero nada com fazendeiro, eu quero as benécias da fazenda. Tem pessoas que vêm para um culto adorar a Deus e esquece do ambiente da adoração e começa a fazer negócio. Tem pessoas que vêm para receber a vitória, mas não querem nada com o dono da vitória. Tem pessoas que vêm para receber uma bênção, mas não querem nada com o dono da bênção. Tem pessoas que querem um milagre, uma vez recebendo o milagre, vão embora para nunca mais voltar, porque não querem nada com o dono do milagre. Eles querem as benécias da fazenda, mas não querem nada com o fazendeiro. E o menino levanta a cabeça e vai. Só que a minha Bíblia diz que Deus, ele se entristece por um pecador quando acaba se perdendo. E eu passo a entender que o menino levantou a cabeça e foi na direção dessa terra longínqua, aonde ele viveu dissolutamente. A palavra dissolutamente no original quer dizer que viveu sem freios, sem equilíbrio. O que o coração mandava ele fazia. E na mente daquele menino ele pensou: vou sair da casa do meu pai, eu saio debaixo das disciplinas do pai, da orientação do pai, e agora eu vou fazer tudo que o meu coração mandar eu vou fazer, porque agora eu vou no caminho da felicidade. Ele levanta a cabeça e vai. Mas eu creio que o pai, de tão triste que estava, ficou de cabeça baixa. Na mente dele: eu vou ser feliz. Na mente do pai: não existe felicidade plena longe da minha casa. Na mente dele: tudo que o meu coração pedir eu vou oferecer. Na mente do pai: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas o pai não lhe proíbe e ele vai. E lá, enquanto ele tem recurso, ele tem amigos. Quando ele perde os recursos, nenhum amigo aparece e ninguém lhe dá nada. Aí então ele pensa na casa do seu pai e aparece o fazendeiro de porco. Fazendeiro de porco dá trabalho, mas não dá carinho. Ele deseja comer das alfarrobas dos porcos, o fazendeiro não lhe oferece um lanche. Ele está fedendo a porco, o fazendeiro de porco não lhe oferece um banho. Aquele menino está no meio dos porcos, no meio do chiqueiro, tentando a vida, e o fazendeiro não lhe oferecia uma roupa para que ele pudesse trocar e tirar a roupa que estava suja. Mas aquele menino, no meio do chiqueiro, ele caindo em si, ele lembra-se da casa do seu pai, e a primeira coisa que ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu. Como eu gosto desta expressão, pequei contra o céu. Como pode ele, no meio do chiqueiro, perdido, longe
da casa do pai, quando ele cai em si, primeira coisa que ele lembra: lá na casa do meu pai tinha um céu, que eu não conheci quando eu estava lá, mas longe de lá hoje eu passo a entender que lá era uma extensão do céu. Eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra o céu, e perante ele já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Vou pedir para ele fazer de mim como um dos seus trabalhadores. E ele, levantando-se então, vai na direção da fazenda, tentando achar o caminho de retorno. E diz a Bíblia que quando ele está perto da fazenda, ele vem de cabeça baixa. E eu gosto disso, porque quando ele vai embora da fazenda, ele levanta a cabeça e o pai fica de cabeça baixa. Mas quando ele volta arrebentado, ele vem de cabeça baixa e o pai está de cabeça levantada, olhando na direção dele. Não é ele que corre ao encontro do pai, é o pai que corre ao encontro dele. Não é ele que abraça o pai, é o pai que abraça ele. Não é ele que beija o pai, é o pai que beija ele. E o pai fala para ele: meu filho, tu estava morto e reviveu, tu estava perdido e foi achado. Mata o bezerro cevado, traz o anel, a sandália, a roupa nova, vamos celebrar, hoje vai ter festa na fazenda. E aquele menino então volta para o convívio do pai, numa festa de celebração. E a Bíblia nos mostra que no meio de ambiente de festa que o pai estabeleceu por aquele filho que voltou, o filho mais velho não quer entrar para aquela festa. E eu acho muito interessante o menino não querer entrar para a festa, porque ele sabia onde o irmão estava, mas nunca foi buscar. Ele falou para o pai: vindo esse teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes. Como é que ele sabia que o irmão dele estava gastando os bens com as meretrizes? E ele nunca foi buscar o irmão. Eu fico pensando às vezes comigo mesmo, se quando aquele menino voltou para a fazenda, o pai dele tivesse morrido e fosse o irmão mais velho que fosse receber ele na porta da fazenda, o que vocês acham? Ia ter festa na fazenda? Ia ter bezerro cevado morto? Ia ter sandália, anel no dedo, veste nova? Vocês acham que ia ter celebração na fazenda? Às vezes eu fico pensando comigo mesmo: a sorte daquele menino foi a minha sorte, foi a tua sorte, porque quando aquele menino voltou, o pai dele estava vivo, o pai dele estava vivo, e a vida dele não estava na palma da mão do irmão, mas estava na palma da mão do pai, e o pai não estava morto, o pai estava vivo. A tua sorte, sabe qual é? Que o teu pai não está morto, o teu pai está vivo, e a tua vida não está na palma da mão de irmão nenhum. A lógica é, irmãos, é nós estar onde Jesus está, porque onde Jesus está tem milagre, tem transformação, tem cura, tem renovo. Onde Jesus está acontece tudo. Mas eu já fui num lugar onde Jesus não está e acontece tudo isso. A última vez que eu levei caravana para Israel e entrei no Jardim da Ressurreição, tinha pouco peregrino em Jerusalém, e quando eu entrei lá dentro, falei para o guia: deixa eu ficar um tempo aqui. Quando eu fiquei um tempo dentro do túmulo de Jesus, na frente daquela grade, para quem já foi lá sabe o que eu estou falando, ajoelhado, orando, e quando eu olhei na parede, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Quando eu saí para fora, chorando, o guia falou: por que tu está chorando se o homem não está aí? Eu falei: é porque ele não está aqui, é que eu estou vivo, porque ele não está aqui, é que eu alimentei a minha esperança, a minha fé, porque ele não está aqui, é que eu fui transformado, porque ele não está aqui, é porque eu fui liberto, porque ele não está aqui, que a felicidade bateu na minha porta, porque ele não está aqui, é que eu passei o processo da regeneração, porque ele não está aqui, é que eu recebi vida, porque ele não está aqui, é que eu recebi Espírito Santo. Só que a nossa sorte é que a nossa vida não está na palma da mão de irmão nenhum, a nossa vida está na palma da mão do Pai. O teu pai não está morto, o teu pai está vivo. Levanta as duas mãos lá em cima, se você pode, abre essa boca que Jesus te deu, e se você pode, dá um brado de glória ao nome desse Deus, e fala para o diabo ouvir: eu sou filho de pai vivo, e o meu pai não está morto, o meu pai está vivo. Quem aqui é filho de pai vivo, por gentileza, levanta a mão direita lá em cima, abre essa boca que Jesus te deu, e dá um brado de glória ao nome desse Deus, e entenda isso, por gentileza. Sabe o que eu aprendo com aquele menino? Aquele menino era feliz e não sabia. E eu lamento ter que dizer isso, mas tem muita gente que é feliz e não sabe.
Ei, você tem que estar dentro dessa casa com alegria, mas você tem que estar aqui por conta do dono da casa, não por causa da casa. A Arca da Aliança teve 20 anos em Kiriat Jearim. A turma queria a arca, mas não queria nada com o dono da arca. A arca pousava e vinha as pragas, vinha o juízo, porque o povo queria a arca, mas não queria o dono da arca. Até que apareceu Obed-Edom e falou assim: olha, se ninguém quer um compromisso com o dono da arca, eu quero. Deixa a arca na minha casa, eu vou ter zelo dela. 3 meses a arca na casa de Obed-Edom. Até hoje tu vai lá em Israel, vai no Kibut, lá na tribo de Benjamim, aonde está o Saulo, um grande pregador, ensinando. Até hoje lá no deserto, o que se planta colhe. Tem nascentes no meio do deserto, porque um dia Obed-Edom falou: se ninguém quer um compromisso com o dono da arca, eu quero, deixa ela aqui, e vai haver prosperidade, vai haver bênção para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Ei, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, ó. É melhor você colocar o teu dedo numa tomada de 220 volts e levar um choque, do que você ficar brincando com a presença de Deus. Não brinque com a presença de Deus, não brinque com o dono da casa, não brinque. Tem gente que é feliz e não sabe que é feliz. Nós temos um exemplo aí no Brasil. Quem conheceu a Flor de Lis? Todos vocês. Cidade do Fogo, Rio de Janeiro, poder, movimento, avivamento. Cadê a Flor de Lis? Não brinque com o Espírito Santo, não brinque com a presença do Pai dentro da casa. Tem gente que é feliz e não sabe. Deus vai cobrar de nós tudo aquilo que nós recebemos da parte dele. Não devemos brincar com as ações do Espírito Santo. Deus está na casa, e quem manda é Ele, quem determina é Ele, quem tem poder e autoridade ainda continua sendo Ele. Pronto. Quantos milagreiros passaram aqui no estado do Mato Grosso, que para onde eles iam a multidão corria atrás? Cadê os milagreiros? Não brinque com a presença de Deus dentro da casa. Deus ainda continua sendo dono desta casa. Não brinque com a presença dele. Pronto. Tem gente que é feliz e não sabe. Tem gente que é feliz. Aquele menino foi só se dar de conta que era feliz e não sabia quando ele tinha perdido tudo. Mas você ainda não perdeu tudo. Ainda há um grito na tua alma, ainda há um desejo de céu dentro da tua alma, ainda há Espírito Santo na tua alma. Abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus e fala como aquele menino falou: tem um céu que está dentro da casa do meu pai que eu não conhecia, pequei contra o céu. Aquele menino era feliz e não? Ok. E o irmão dele que ficou na casa, que não quis entrar na festa, que o pai foi ter com ele lá fora. Aí ele fala para o pai: vindo esse teu filho que gastou teus bens com as meretrizes, para ele matou o bezerro, você vai armar para mim? Tu não me deste um cabrito para mim comer com os meus amigos? Aí o pai pega e fala para ele: como é que é? Eu não quis te dar um cabrito para tu comer com os teus amigos, e eu matei o bezerro cevado, é por isso que tu está indignado e não quer entrar na festa? Aí o pai pega e fala para ele: meu filho, todas as minhas coisas são tuas. A herança eu dividi para vocês dois em vida. A parte dele ele já gastou. Essa fazenda que está aqui não é mais minha, é tua. É tua. O bezerro cevado que eu matei não é meu, é teu. O cabrito que tu disse que eu não te dei para tu comer com teus amigos já é teu. Eu reparti entre vocês dois a fazenda. A parte dele ele já perdeu. Essa fazenda é tua. Pior do que ser feliz e não saber é ser dono de tudo e não desfrutar de nada. Pior do que ser feliz e não saber é ser dono de tudo e não desfrutar de nada. Infelizmente hoje nós temos uma geração que não desfruta de nada. Eu conheço pessoas que estão tomando 4 antidepressivos por dia para poder dormir à noite, sendo que Jesus falou que Ele é o príncipe da paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como pode? Como pode? Tem pessoas que não desfrutam de nada. Eu fico pensando, olha a grandeza do nosso Deus, queridos. Diz a Bíblia
que Deus mede o firmamento com 2 palmos do seu punho. Até hoje, os cientistas estão largando sondas no espaço para tentar achar outros planetas. Até hoje, os cientistas tentam encontrar outras galáxias. Aí a minha Bíblia diz que o teu Deus é tão grande que Ele mede o firmamento com 2 palmos do seu punho. Olha a grandeza. Diz a Bíblia que Deus usa as nuvens como estrado dos seus pés. Deus sabe quantos grãos de areia tem nas beiras de praia de todo o planeta Terra, e sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. O nosso Deus, Ele é tão grande, que antes que tu abra a tua boca para pedir qualquer coisa para Ele, Ele já sabendo do que tu precisa, Ele vem em teu socorro. O nosso Deus é tão poderoso, que diz a Bíblia que enquanto tu dorme, Ele trabalha em teu favor. Diz a Bíblia que Deus é tão poderoso que Ele pega todas as águas dos oceanos e coloca na concha da sua mão, pesa todos os montes e montanhas do planeta Terra numa balança de precisão. O nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso que até hoje os astrônomos não sabem quantas estrelas tem no céu, e o próprio profeta fez questão de registrar e dizer que Deus não sabe quantas estrelas tem no céu, mas antes, além de saber quantas tem, Ele chama elas pelo seu nome. E as estrelas, ouvindo a voz de Deus, se recolhem do firmamento para dar lugar ao dia, para que o sol apareça. Esse Deus é tão grande, meus irmãos, que Ele prometeu preservar a tua vida. No meio de uma pandemia que levou mais de 740 mil mortos, Ele te manteve de pé. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu vou fazer de você um sobrevivente. O mal não vai te tocar, e tu não tem motivo para abrir essa boca e dar glória a Deus. Sendo dono de tudo, tu não desfruta de nada. Quem está entendendo esta linguagem nesta noite pode. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Agora entenda uma coisa que eu já vou encerrando rapidamente. Terceiro personagem, o rico. Diga comigo, o rico andava esplendidamente e regaladamente. Quem era esse rico? Um miserável. Deus amava tanto aquele rico que mandou um mendigo crente para a porta dele, Lázaro. Quem de vocês conhece mendigo crente? Não? Experimenta parar o teu carro nas tuas viagens nas BRs, e quando tu passar por um andarilho, encosta o carro. 70%, 80% dessa turma que está na estrada, a maioria deles um dia passaram aqui pelo nosso meio. Pastor, amigo meu foi pregar no Congresso de Missões em Joinville, desceu em Curitiba. Quando pararam num posto para abastecer, o líder da missão de Joinville, quando encostou o carro no posto, o mendigo falou: uma carona, uma carona. E ele desconfiado falou assim: larga de mão, larga de mão. E o mendigo inteligente olhou pela roupa do pastor e falou assim: o senhor é pastor? E o pastor falou: sim, sou pastor. O mendigo falou: eu sou crente. O pastor falou assim: crente? Sim, mendigo crente. O senhor tem uma casa, a minha casa é o mundo, eu estou melhor que o senhor. E o mendigo insistiu com ele, até que o irmão falou: pastor, larga esse homem de mão, porque senão esse homem não vai deixar nós seguir viagem. E o pastor constrangido falou: mas não custa dar uma carona para ele. Abriu o porta-mala, colocaram as muambas do mendigo ali atrás. O mendigo se sentou no banco de trás e leu aquele texto da defesa de Estevão em Atos dos Apóstolos, e pregou uma mensagem para os dois, desde Abraão até o arrebatamento da igreja, que eles desceram a serra de Curitiba para Joinville, os dois falando em línguas estranhas e dando glória a Deus. Quando chegou lá em Joinville, o irmão deixou o pastor no hotel, olhou para o mendigo e falou: o que tu quer que eu faça agora? O mendigo falou: não faz nada mais e nada menos do que aquilo que Deus mandar tu fazer. Aí ele ficou desconfiado: nada mais, nada menos do que Deus mandou fazer, mas Deus não mandou fazer nada. Aí ele falou: eu vou passar lá na minha casa. Quando ele passou na casa dele, deixou o mendigo dentro do carro, falou para a mulher dele: eu fui para buscar o pastor no aeroporto com o mendigo ali no carro. Ele falou para mim não fazer nada mais, nada menos do que aquilo que Deus mandou fazer. Ela falou: bom, já que ele está no carro aí, não deixa de fazer alguma coisa.
leva ele no barbeiro aqui da igreja, corta cabelo, faz barba, vou providenciar uma roupa tua para ele, oferecemos um banho para ele, um lanche, tu leva ele no terminal rodoviário e dispensa ele para onde ele quer ir. E assim como a mulher orientou, ele fez. Foi lá, levou no barbeiro, aquela coisa toda, trouxe, trocou roupa, levou para o terminal rodoviário e falou para o mendigo: para onde é que tu quer ir? Ele falou: eu quero ir para Criciúma. Aí o irmão pagou a passagem, o mendigo foi embora. O irmão foi para o culto à noite num congresso muito grande, lá em Joinville, da Assembleia de Deus. Quando estou no meio do congresso, vem uma profeta lá na direção do irmão, e Deus fala na boca da profeta: eu estou muito feliz contigo. Hoje tu alegrou o meu coração, diz o Senhor, porque depois de tanto eu insistir contigo, tu me deste uma carona no teu carro e deixaste eu andar de carro contigo. Não despreze as pessoas pela aparência, porque Deus faz do jeito dele, da maneira dele, e você tem que entender que Deus nos visita por anjos. Aquele rico andava esplendidamente e regaladamente. Sabe quando é que ele deixou um tempo na vida dele para ele olhar para cima? Quando ele se encontrou no inferno. Quando ele se encontrou no inferno, diz a Bíblia que, erguendo os olhos, ele viu a Lázaro no seio de Abraão. Ele só parou para olhar para cima quando não dava mais tempo. Tem muita gente que vai deixar para olhar para a obra missionária e vai deixar para olhar para cima quando não der mais tempo. O presbítero da nossa igreja me procurou há pouco tempo atrás e falou: pastor, eu tive um sonho. Eu falei: quem tem sonho, conte como sonho. E ele falou para mim: eu tive um sonho, que eu estava no supermercado fazendo uma grande compra, um homem dono de material de construção, dono de ferragem, e depois que eu passei na boca do caixa com as compras que eu havia feito, eu paguei a conta. Quando eu paguei a conta, a menina do caixa me deu um troco de R$50. Ela pegou de um lado da nota, eu peguei do outro lado da nota, e a trombeta tocou. E eu vi de dentro do mercado crente subindo ao céu. E eu não sabia se eu ficava com troco ou se eu subia. Aí eu acordei assustado. O que o senhor acha que é isso? Eu falei: tu vai ficar com troco. Tu ama mais os teus negócios do que a obra de Deus. E diz a Bíblia que quem é de cima pensa nas coisas que são de cima. Quem é de baixo pensa nas coisas que são de baixo. Então tu não vai subir, tu vai ficar com a tua ferragem, tu vai ficar na boca do caixa. E tem uma meia dúzia aqui que vai ficar na boca do caixa, viu? Deus me trouxe aqui para falar para você que se você não mudar a partir dessa noite, tu vai ficar na boca do caixa. Tu não vai subir no arrebatamento da igreja. A irmã reconciliou o mês retrasado, queria vir para a Santa Ceia vestida como uma boa crente. Está desempregada, não tem dinheiro para comprar um vestido, para vir como uma boa crente para a igreja. Tu tem 80 vestidos no teu guarda-roupa, não sentiu de doar um vestido para a irmã que reconciliou, e tu abre a tua boca e diz que vai morar no céu. O presbítero reconciliou o mês retrasado, queria vir para o culto da Santa Ceia com terno, está desempregado, não tem como comprar um terno. Tu tem 80 ternos no teu guarda-roupa, não sentiu de doar um para o presbítero, e abre a boca e fala que vai morar no céu. Que céu é esse? Que quanto mais recebe aqui na terra, mais quer receber. Olha para cima, céu não é sonho, céu é realidade. Eu não prego para ser salvo, eu prego porque eu sou salvo. Quem aqui tem desejo de céu? Levanta as duas mãos lá em cima, por gentileza. Abre essa boca que Jesus te deu. Pastor Silas, eu falei numa catedral lá no Goiás, lá, para um grande amigo. Eu falei para ele assim: tu quer ser mendigo de pão ou mendigo de água? E o pastor falou para mim assim: aqui não tem mendigo de nada, rapaz. Aqui eu estou voando nas asas do querubim. Falei: mas eu vou pregar no seu púlpito hoje sobre mendigo de pão, mendigo de água. Falei: esquece esse negócio de mendigo. Eu falei: eu vou pregar. Abri a Bíblia na história do rico de Lázaro. Lázaro, mendigo de pão, estava na frente da casa do rico, mendigando. Mas Lázaro não roubava para conquistar, não enganava para conquistar, porque o coração de Lázaro não estava na terra, estava no céu. E ele sabia que quando saísse da terra, ele ia andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Lázaro sabia que nesta terra ele não ia ter o que o coração desejava, o que a alma ansiava, ele não ia possuir, mas ele não ia abrir mão do seu conceito de fé. Ele entendeu: o meu negócio não é aqui embaixo, o meu negócio é lá em cima. Lázaro foi mendigo de pão. Só que quando o rico se encontrou no inferno, quando a porta mudou de lugar, e a porta vai mudar de lugar. Tem muita gente que hoje está dentro do palácio, vai sair para fora do palácio. Muita gente está fora do palácio, vai entrar para dentro do palácio.
O rico, quando foi para a eternidade sem Deus, ele do inferno e chegou a Lázaro dentro do palácio. Aí ele fala: pai Abraão, eu sei quem é esse aí é Lázaro. Lá na terra foi mendigo de pão, só que agora eu sou mendigo de água. Manda Lázaro molhar o dedo dele e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Deixa eu falar uma pergunta aqui para vocês, fazer uma pergunta: é melhor ser mendigo de pão ou mendigo de água? Fala a verdade. Você pode não ter o que teu coração deseja, o que a tua alma anseia, você pode não possuir, mas tu não foi chamado para ser mendigo de água no inferno, não. O inferno não é tua morada, o céu é tua morada. Quem aqui tem desejo de céu, por gentileza? Quem aqui espera um dia chegar no céu a qualquer preço? Levanta as duas mãos lá em cima, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus aqui. Encerrando as minhas palavras aqui, deixa eu te falar algo muito importante. Pior do que ser feliz e não saber é ter tudo e não desfrutar de nada. Mas pior do que ter tudo e não desfrutar de nada é pensar que é dono de tudo, quando na verdade não é dono de... Sabe quem era aquele rico? Ele pensava que era dono de tudo, quando na verdade ele não era dono de... Ei, tu tem uma fazendinha e tu pensa que é rico? No teu caixão, quando tu morrer, não vai caber uma bicicleta, não cabe um bezerro dentro do teu caixão. Tu pensa que é dono de tudo. A obra missionária só vai se eu abrir o meu bolso, se não vai, não acontece. O dinheiro não está na palma da tua mão, o dinheiro está na palma da mão de Deus. Se Ele quiser fazer acontecer, Ele faz acontecer e pronto. Tem muita gente que pensa que é dono de tudo. Eu conheço homens multimilionários nesse país, que já me fizeram 1001 proposta e nunca me ajudaram. Quem mantém a obra missionária, sabe quem é? É a turma da oração e do temor. O cara fala, dono de rede de supermercado, empresário, garimpeiro, vão assumir 30 missionários, 20 missionários, conversa fiada, e pensam que são donos de tudo, quando na verdade não são donos de nada, nada, nada. Nada. Oracamachuve naracé. Eu sinto uma presença maravilhosa aqui. Eu sinto uma graça maravilhosa aqui. Quem está sentindo essa presença, por gentileza? Sabe quem era Lázaro? Mendigo solitário, na porta do rico. Eu fico pensando, aquele miserável do rico perdeu a oportunidade de ter um grande amigo, Lázaro. Sabe quem eram os amigos de Lázaro? Os cachorros. E os cientistas descobriram há pouco tempo atrás que na saliva de todo animal tem um cicatrizante. É por isso que o animal se machuca na selva, vem outro animal e lambe a ferida do animal machucado para curar. É por isso que os cães lambiam as chagas de Lázaro, para auxiliar na cura. E o miserável do rico está dentro do palácio. Poderia tirar Lázaro lá de fora e colocar para dentro, oferecer uma porta de emprego, um tratamento médico, mudar a história de Lázaro. Tendo oportunidade, não fez. Mas Lázaro se contentou com os cachorros amigos. É melhor ter cachorros amigos do que estar na palma da mão do amigo cachorro. Ter muito amigo cachorro, que enquanto você tem, eles estão do teu lado. O dia que você não tiver mais, eles vão te abandonar e vão te deixar no meio do caminho. Então é melhor ter cachorros amigos do que estar na palma da mão de um amigo cachorro. Quem está entendendo esta linguagem, por gentileza? Sabe quem era Lázaro? Lázaro era um mendigo, que ele pensava: nessa terra não tenho nada, não sou nada, não possuo nada e nunca vou ter nada. Aí Deus olhava do céu e falava assim: Lázaro, pior do que ser feliz e não saber é ter tudo e não desfrutar de nada. Mas pior do que ter tudo e não desfrutar de nada é pensar que é dono de tudo quando não é dono de nada. Mas pior do que pensar que é dono de tudo e não ter nada é pensar que não tem nada, quando na verdade é dono de tudo. Não digas que tu não tem nada,
quando na verdade tu és dono de tudo. O céu é a tua morada. A hora que a eternidade abrir, tu vai entrar para a glória eterna. O maior milagre que eu recebi na minha vida, fecha minha Bíblia para nós ir embora e orar, foi quando eu estava pastoreando em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Eu cheguei de uma viagem, uma irmã da igreja chamada Elza falou: vai orar pelo meu esposo, o Oscar, que baixou a CTI por um infarto fulminante. Como ele crê muito na sua oração, vai lá orar por ele. Eu corri para a Santa Casa. Quando eu cheguei lá, a menina que estava na CTI, a enfermeira falou: ele está em coma induzido e dessa daí ele não vai sair. Ele não sai dessa daí não. Eu falei: mas tá bom, deixa eu orar por ele. O senhor tem 5 minutos para orar, porque eu vou refazer os medicamentos. Eu cheguei na beira da cama do Oscar, não sabendo se ele me ouvia ou não, porque ele estava em coma. Coloquei a minha mão no braço dele e comecei a orar. No meio da oração, quando eu abro os meus olhos, o Oscar está no meio dos aparelhos olhando na minha direção. Um ancião de 70 e poucos anos de idade. Quando ele está olhando na minha direção, falei para ele: irmão Oscar, irmã Elza pediu para mim vir orar pelo senhor, e Deus já lhe tirou do coma. Isso é sinal que o senhor vai voltar para a sua casa e vai voltar para o convívio da sua família. E o Oscar responde para mim: não faças isso não. Fala: o senhor não quer sair daqui? Eu vim orar para Deus dar uma resposta para a sua família. Ele falou: não. Por que o senhor não quer sair daqui? E ele me responde com a voz trêmula, com os olhos cheios de lágrima: Jesus nesta madrugada esteve aqui, e ele me convidou para mim ir ao céu com ele, e eu fui. Falei: irmão Oscar, então o senhor acaba de chegar do céu agora? Ele falou: isso mesmo, eu acabo de chegar do céu. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. O céu é lindo. E eu falo para ele: irmão Oscar, o que o senhor viu no céu? Fala para mim. E ele chorando, ele fala: eu vi os 12 tronos, aonde se assentarão os 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel. Eu vi o rio da água da vida que nasce debaixo do trono e banha a cidade santa. Ele me levou na sala das coroas e eu vi lá a minha coroa. Ele me levou na sala das vestes, eu vi lá as minhas vestes, brancas e alva como a pura lã. Eu vi a árvore com fruto da vida, que aquele que desse fruto comer nunca mais morrerá. Eu vi a pedra com meu novo nome, e eu vi as ruas de ouro da nova Jerusalém. Eu vi os muros de jaspe e contemplei a glória daquele que está sentado no trono. E ele começa a chorar e fala para mim: o céu é maravilhoso. Eu falo: irmão Oscar, o que mais que ele lhe falou lá no céu? Ele perguntou para mim: Oscar, tu queres vir para cá comigo, ou tu queres ficar mais um tempo na terra? Eu falei para ele: esse lugar é tão lindo e tão maravilhoso, que eu quero vir para cá com o Senhor. Ele respondeu para mim que hoje 3 horas da tarde ele vem me buscar. Eu olhei no meu relógio, era 1 e pouco da tarde. Falei para a enfermeira: refaça os medicamentos, só que antes das 3 a senhora me autoriza para mim entrar, porque eu quero revê-lo novamente. Ela falou: sem problema. Refez os medicamentos, ele voltou para o coma. 15 para as 3 da tarde ela reabre a CTI e eu entro. Quando eu entro no quarto, o Oscar sai do coma cantando um hino em línguas estranhas. Ele abre a boca e fala para mim: tu não está vendo o que eu estou vendo aqui, mas a caravana do céu acaba de chegar. Esse lugar está tomado de anjos de Deus. Por onde tu passar, alerta a igreja que perto está o arrebatamento. Nós que morremos em Cristo ressuscitaremos primeiro. Vocês que ficarem serão transformados no abrir e piscar de olhos, e subiremos junto para estar para sempre com o Senhor. Fala para Elza
esposa, que casar com ela foi bom demais, ter filhos com ela, melhor ainda, mas entre ela e o céu, eu escolhi o céu, e eu tenho que ir embora. Quando deu 3 horas da tarde, ele fala para mim: até mais, pregador, eu estou indo na frente e te espero lá. Ele dá um suspiro, vai embora e eu fico, mas daqui a pouco eu vou reencontrar o Oscar, porque o céu é minha morada. Quem aqui tem desejo de céu, levanta as 2 mãos lá em cima, por gentileza. Abre essa boca que Jesus te deu e fala para o diabo ouvir: eu quero o céu. Vai lá. Só quem quer o céu de verdade, enche o teu pulmão de ar e fala para o diabo ouvir: eu quero o céu. Eu estou sentindo que a presença do céu está aqui nesta noite. Se você pode agora, em nome de Jesus, pega a mão desse irmão que está aí do teu lado, pega a mão desta irmã que está aí do teu lado. Prepara aí, cantor, para cantar uma canção. Aqui no púlpito, para dar o exemplo, pega a mão do teu irmão que está do teu lado. Aperta bem apertada a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo agora. Quem não é batizado, receba batismo agora. Ou varacalabatu brabadaca mandaia teribi, convanara subribibi cantaia teribiriaia. 50 segundos. Fecha os olhos e abre a boca. Vai, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Tem crente aqui que se der glória a Deus, sai telha de aranha da garganta, sai poeira da garganta. Mas abre a boca e fala para o diabo ouvir: eu quero o céu. Vai lá, grita: eu quero o céu. Vai. Glória, 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 glória. 30 segundos, grita: eu quero o céu. Grita mais alto ainda: eu quero o céu. Grita mais alto ainda: eu quero o céu. 20 segundos, fecha os olhos e abre a boca. Vai, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Só quem está sentindo a presença do céu, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória ao nome desse Deus, ok? 10 segundos, solta a mão do teu irmão e adora do teu jeito, vai. Glória! Tá no meio. Canta, cantor, pode cantar, fique de pé. Glória! 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 Um lá menor aí, um lá menor aí. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Segura aí um pouquinho, segura aí um pouquinho. Pastor Silas, nessa pandemia eu perdi os meus 3 melhores amigos. 2021. Janeiro, pastor Caio. Março, pastor Alcimar. Maio, pastor Mauri. Eu emagreci 9 quilos. Porque diz a Bíblia que Deus não faria coisa alguma sem antes comunicar com seus servos, os profetas. Eu perguntei para o Senhor: por que se o Senhor ia tirar, por que o Senhor não falou comigo? O Senhor falou com o Senhor que ia levar pastor Sebastião?
que ia levar pastor Rubens. Deus não tomou satisfação conosco. Eu emagreci 9 quilos falando para o Senhor, por que o Senhor tirou e não me avisou? E Deus me deu uma resposta. O Senhor falou para mim, quem fez isso fui eu. Quem realizou tudo isso foi a minha mão. Quem promove essa tristeza, quem promove essa angústia na tua alma sou eu. Porque eu não crio para você uma zona de conforto na terra. Aí não é a tua morada. Eles apenas vieram na frente, mas daqui a pouco a caravana vai chegar. A caravana vai chegar. Sabe qual é a minha vontade aqui nessa noite? Era fazer apenas um apelo. Convidar todos vocês para nós aceitar Jesus de novo. Vamos deixar de viver de aparência. Vamos parar de viver essa farsa de estar na igreja dando glória a Deus e lá fora dando mau testemunho. Vamos viver a essência do céu. Vamos viver a essência do céu. Vamos viver a essência do céu. Eu vou orar, o cantor vai cantar. Pai, eu chego diante da tua presença. Muito obrigado por esta noite tão boa e agradável. Aqui está a tua igreja. É a tua igreja. Nós somos os teus servos. Nós estamos aqui para sermos orientados e para receber tudo quanto tu tens para nos dar nesses dias. Olha, Senhor, para a tua igreja. Olha para a obra missionária, para os missionários mantenedores. Olha para aqueles que se doaram, que se entregaram para aceitar uma proposta de um dia estar no céu juntamente contigo. Abençoa eles sobremaneira, é o que eu te peço assim crendo, no poderoso nome de Jesus. Enquanto o cantor canta, abraça 1, 2, 3, 4 pessoas aí na tua volta e fala para esta pessoa, eu quero te ver no céu comigo. Faça isso agora, faça isso, abrace 1, 2, 3, 4 na tua volta e diga para essa pessoa, eu quero te ver no céu comigo. Faça isso agora em nome de Jesus. Eu irei, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem nos buscar e com ele eu irei. E Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. E Yeshua, o Messias aguardado, ele vem, 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 vem. Em breve Jesus no céu vai aparecer. E toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades.
e sempre do céu, das glórias que lá, oh, que gozo vou ter quando meu Senhor rodeado de grã. Só quem está aguardando esse Glória grande dia